Glória a Deus, poder sentar, amados. Saúde a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Jeremias capítulo 31, versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles o quê? Invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver despousado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler também agora Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz assim: Sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu concerto contigo serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e farei frutificar grandissimamente a ti, grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei o que? O meu concerto entre mim e a tua semente depois de ti e suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Aleluia. Vamos ler agora capítulo 28 de Gênesis, na continuação, né? Aleluia. Capítulo 28, versículo 18. Aleluia. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto sobre sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou o que? Azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Betel significa casa de Deus. Se você quiser entender mais, leia antes, né? Eu não vou ler tudo, senão vai demorar muito aqui. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Glória a Deus. Queridos, que palavra maravilhosa. Todas as palavras que eu leio, tem muito mais, irmão. Se for ler, tem muito mais. Eu gostaria de falar sobre aliança. Aqui o termo que essa tradução usa é concerto, em outra tradução diz aliança. Deus fazendo aliança com o homem e o homem fazendo aliança com Deus, não é? E o Senhor aqui, Ele faz lembrar em Jeremias, dizendo que o povo quebraram a aliança, ou o concerto, o pacto que Deus tinha feito com eles lá no Monte Sinai, quando os tirou da terra do Egito. O Senhor estabeleceu um concerto, deu para eles a lei, disse: olha, se vocês guardarem a minha palavra, obedecerem a minha palavra, guardar os meus mandamentos, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. É curioso, quando a gente o ser humano fraco e frágil como somos, ele se levanta contra o seu Criador, que está como se estivesse rogando
para que eles o seguissem, para que eles o adorassem, para que ele estabelecesse com ele um vínculo firme e que não fosse quebrado essa comunhão, essa aliança. E o homem sempre quer fugir da presença, sempre quer fugir da presença. Nós lemos que Deus chamou Abraão e disse, olha, ele estava com 99 anos, antes de nascer o Isaac, o herdeiro, porque o Senhor havia prometido para ele, quando prometeu para ele tinha 70 anos de idade, e agora ele estava com 99 anos e a promessa não tinha sido cumprida. E o Senhor apareceu a ele e fez um concerto com ele, e disse, você não será mais Abrão, o seu nome será Abraão, porque será pai de muitas nações. E de estabelecer um concerto esse é o concerto que faço contigo, né? Anda na minha presença e ser perfeito. É tudo que Deus quer que nós façamos, ou busquemos, ou desejemos, é estar na sua presença. Todas as pessoas que tiveram uma vida de busca do Senhor e da sua presença, de estar fazendo a vontade de Deus, aconteceram coisas muito gloriosas. Alguns deles foram até arrebatados para o céu e não provaram a morte. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos. E o Senhor se agradou de Enoque e o tomou para si, diz as Escrituras Sagradas. Já pensou num negócio desse? Elias foi um homem que, gente, olhando a personalidade de Elias, era um homem muito bruto, mas era um homem que estava disposto a qualquer coisa pelo nome do Senhor, zeloso pelo nome do Senhor, e o Senhor resolveu levá-lo. Bom, quem sabe você um dia se torna tão amado de Jesus que Jesus vai dizer assim, meu filho, eu vou levar você também. Esse é o nosso desejo, é ser agradável ao Senhor, sendo fiel na aliança que nós fizemos com o Senhor Jesus. A Bíblia nos ensina e nos incentiva a não recuar, porque o Senhor não se agrada daqueles que recuam. O recuar aqui nós poderíamos fazer uma comparação ou uma analogia, dizendo que é a aliança que foi quebrada. Um dia eu aceitei Jesus e propus no meu coração ser fiel a Ele de todo o meu coração, procurar conhecê-lo, ter intimidade com Ele, conhecer a sua vontade. Mas as coisas da vida, as tentações, as coisas que eu vi, as concupiscências da vida, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, um dia tragaram ou consumiram todo aquele projeto que eu tinha, toda aquela aliança que eu havia estabelecido com o Senhor, e quebrei a aliança. Como Jeremias disse, olha, eles quebraram, eles invalidaram a aliança. Acontece que vem dias, diz o Senhor, que eu farei com eles uma nova aliança. Uma coisa linda é que o Senhor não desiste de mim, não desiste de você. Quantas vezes eu caí e o Senhor, sendo fiel, como está escrito, ainda que nós fomos infiel, Ele permanece fiel. Que Deus é esse que não está pensando em nos castigar, e sim em nos resgatar novamente? Nós vemos Jacó, um homem que, agora alguém disse que Deus tinha aliança com Jacó, concerto com Jacó, mas Jacó ainda não tinha feito aliança com Deus. E nós percebemos uma coisa, Jacó estava debaixo da promessa que Deus havia feito a seu pai Abraão, mas ele ainda não tinha tido um encontro real, pessoal com seu Deus. Mas ele era uma pessoa que amava a Deus e ansiava pelas coisas de Deus, do contrário do seu irmão Esaú, que não valorizou a sua primogenitura. E a Escritura diz no Novo Testamento que nós não deveríamos ser profanos como Esaú, porque por um prato de comida vendeu aquilo que ele era tão precioso e ele não considerou como precioso. Vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de comida. E nesse texto nós entendemos que nós precisamos estar sempre reavaliando como é que está o meu compromisso, a aliança com Deus. Como é que está a minha aliança com Deus? Será que eu seria capaz de vender a bênção que repousa sobre a minha vida por qualquer coisa? Trocar
aquilo que é mais precioso, que tem reflexos como é de perspectivas eternas, que tem natureza eterna, divina, e que jamais pode murchar, como diz Pedro, que o que está guardado para nós é uma herança incorruptível e incontaminável e que não se pode murchar. Ela está guardada nos céus. Lá o ladrão não rouba, a traça não rói. Ninguém pode tomar de mim, nem pode tomar de você. No entanto, eu posso pegar essa pérola, esse tesouro e lançar fora. Ser profano, não valorizar as coisas santas, as coisas sagradas. E nós vemos Jacó aqui, na sua busca para conquistar o melhor de Deus. Ele comprou o direito do seu irmão. E como o nome Jacó significa enganador, apesar de ele ser chamado enganador, a Bíblia diz que eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. E a gente entende por quê? Claramente, é porque Jacó, apesar dele não ser o primogênito, mas ele ansiava pelas coisas de Deus, ele valorizava as coisas de Deus, apesar de ele ainda não ter um relacionamento pessoal com Deus, mas ele cria na promessa que Deus tinha feito ao seu avô Abraão, ao seu pai Isaque, e ele queria ser participante do melhor de Deus. E o Senhor disse: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú, porque Esaú não valorizou as coisas de Deus, aquilo que era sagrado. E o que acontece é que lá naquele local, que ele teve a visão de Deus, eu não li a visão, por isso que eu digo, vocês leiam antes, que é maravilhoso. Quando ele acordou de manhã, ele acordou cheio de temor e disse: esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta dos céus. E pegou a pedra que ele havia escorado, usado como travesseiro, estabeleceu como uma coluna, derramou azeite sobre ela e fez o quê? Uma aliança com Deus. Ele fez uma aliança. A Bíblia chama de voto aqui, né? É a minha tradução. Mas ele fez uma aliança e disse: Senhor, se o Senhor for comigo nessa minha viagem, me abençoar e me guardar, e me der pão, me der vestes, e que eu volte em paz para este lugar, o Senhor será o meu Deus. O maior voto, a maior aliança que você pode estabelecer entre você e Deus: Senhor, tu serás o meu Deus. Josué disse: se vocês querem seguir a Deus, que siga. Aliás, quiser seguir a outros deuses, que siga. Porém, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Para nós só existe um Deus e Senhor, aquele que nos ama e que está disposto a qualquer coisa para nos resgatar para a sua presença. E Jacó fez uma aliança: o Senhor será o meu Deus. E nós conhecemos a trajetória de Jacó, as lutas que ele enfrentou, a exploração que ele sofreu, mas nós vemos a vitória que o Senhor deu a ele, porque ele foi fiel ao seu Deus, foi fiel à sua aliança. Isso é maravilhoso. E o Senhor disse agora o seguinte: muitos anos depois, o Senhor trouxe eles do Egito e estabeleceu um concerto lá no Monte Sinai, dando-lhes os 10 mandamentos através de Moisés. Mas o povo se esqueceu, o povo invalidou o concerto. Só que o Senhor tinha em vista algo muito maior e muito melhor. E o Senhor disse: então, mas virão dias que estabelecerei com a casa de Israel e a casa de Jacó um novo concerto. Não um concerto registrado em pedra, não. O concerto agora, ele será o seguinte: eu vou escrever a minha lei nos seus corações. Irmão, como é que isso pode acontecer? Onde Deus agora não nos coloca um livro escrito de pedra para nós olharmos e observarmos aqueles mandamentos, mas agora Deus colocar dentro do nosso coração, Ele vai escrever, registrar no nosso coração. Isso só é possível porque agora o Espírito Santo veio morar dentro de nós. E a Bíblia diz, nessa mesma palavra, que agora não precisará mais de ninguém ensinar ao seu irmão. Não há necessidade de ninguém ensinar o outro o que ele tem que fazer, porque Deus está
morando dentro de você. Esse é o concerto que Deus tinha preparado desde a antiguidade para que nós hoje pudéssemos usufruir e desfrutar dessa realidade. O maior tesouro que o homem poderia possuir, é você ter dentro de você um Deus vivo e santo, que lhe ensina, que lhe guia. Mas apesar disso, eu posso apagar, entristecer e até extinguir a atuação do Espírito Santo na minha vida, ser profano, voltando à linguagem do Antigo Testamento, ser profano, não valorizar aquilo que Deus me deu, e vou após os meus pensamentos, as minhas ideias, e não me submeto a Deus. Pedro diz que nós precisamos nos humilhar e nos sujeitar debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele nos exaltará. Queridos, a razão de trazer essa palavra hoje, Deus colocou no meu coração, como nós temos falado no outro dia, é para que a nossa fé, ela esteja firmada, estabelecida, fincada na rocha eterna que não pode ser abalada. Não é para que a nossa fé esteja baseada nas bênçãos que o Senhor pode nos dar, isso é real, o Senhor vai nos abençoar. Mas a nossa maior felicidade é saber que o Senhor mora em mim, eu agora pertenço a Ele, eu faço parte dEle, não vivo sem Ele, Ele é o meu respirar, Ele é a minha comida, a minha bebida, e o que seria de mim sem a presença do Senhor no meu coração? O que seria de mim sem a direção do Senhor para a minha vida? Mesmo o vaso sendo de barro, mesmo o barro sendo fraco, e aí está a beleza. Mesmo eu sabendo que sou falho, que sou fraco, mas eu sei que o tesouro que está em mim é para a glória e para a honra do nome do Senhor. É para saber que eu não sou digno, mas que o Senhor é bom e é maravilhoso. E isso certamente, essa consciência certamente resultará em nós uma contínua, diária ação de graça. E podemos dizer graças a Deus pelo seu dom inefável. Né, irmão? O irmão lembra do inefável, né? Da palavra que um dia eu falei aqui. Coisa linda. Infelizmente, o oposto disso é o sentimento de ingratidão. É ingratidão. É ingratidão. É esquecer de buscar, de ter cuidado, de estar vigilante, para que a aliança que você estabeleceu com o Senhor não venha a ser quebrada. Temos que estar vigilante para que a nossa aliança com Deus não seja quebrada. O desejo que Ele cada dia mais venha tomar posse de mim, tomar posse do meu coração, tomar posse da minha mente. Que todas as minhas vontades, todos os meus desejos seja somente um: agradar ao meu Senhor que me resgatou, agradar ao Senhor que perdoou os meus pecados, agradar ao meu Senhor que um dia não levou em conta a minha incredulidade, a minha loucura. Então, meus amados irmãos, para que a nossa fé esteja firmada no Senhor e possamos gozar disso, e quando nossa fé está firmada em Jesus, e temos uma consciência do que Ele fez na minha vida, que Ele estabeleceu comigo uma aliança, e eu estabeleci com Ele uma aliança que estava escondida, oculta, desde os tempos antigos, e agora o Senhor fez comigo essa aliança, cumpriu em mim, onde Ele diz: virão dias que eu escreverei aliança. Essa é a aliança que eu vou escrever. Hebreus capítulo 8 ou capítulo 9, que diz assim, 8 e 10, diz assim: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escreverei, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque serei misericordioso com as suas iniquidades, os seus pecados, as suas prevaricações, não me lembrarei mais. Olha só, sentimento de gratidão.
porque o Senhor foi misericordioso com as nossas prevaricações, com os nossos pecados. E agora, desde o maior até o menor, eles dirão: você conhece o Senhor? Não precisa de dizer, porque todos me conhecerão, diz o Senhor. Irmãos, que a nossa fé seja renovada a cada dia, que a nossa aliança com Deus seja renovada, ao invés de nós regredirmos, esfriarmos na fé, o amor esfriar. Pelo conhecimento do Senhor, a nossa fé seja aquecida, seja renovada, a nossa aliança cada dia seja renovada. Se você está frio na fé nesta noite, em nome de Jesus, eu te convido a refazer a aliança com Deus, porque Ele quer fazer da sua vida uma vida cheia de alegria e de gozo, não uma vida de religioso, mas uma vida de filho, consciente de quem você é em Deus, consciente das promessas que te esperam, consciente do que Deus fez na sua vida, e viver uma vida de gozo e de alegria na sua presença. Aleluia. Nós podemos desejar o poder de Deus e que a igreja viva a realidade do reino de Deus, porque o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas em manifestação de espírito, de poder. Que nossa vida seja baseada em todo o Evangelho, em toda a realidade do Evangelho, desfrutando em primeiro lugar da sua presença. E quando nós buscamos o poder, nós não podemos ter o poder se nós não tivermos a presença, porque o poder de Deus está na sua presença. O poder de Deus está na sua presença. E quando nós cremos nisso, irmãos, a maior manifestação de poder, eu creio que o Senhor pode demonstrar através da minha e da sua vida. Sabe o que é? É você ficar firme, inabalável. Alguém chega e diz: você não é nada. Você diz: mas eu sei quem sou em Deus. Alguém diz: você é um crente fraco. Eu digo: mas eu sei que meu Deus é forte. E você não se abala. Vem a fome, vem a perseguição, vem a nudez, vem a enfermidade, e você diz: eu sei que o meu Redentor vive. A maior demonstração de poder que pode existir na vida do ser humano é a demonstração da sua firmeza de fé. Aleluia. Tantas pessoas vêm para movimentos que são importantes, que são maravilhosos, e recebem poder, e caem no chão, e se tremem todo, e tal, e quando é no outro dia se desvia, vão para o mundo. Então a manifestação daquele poder foi em vão. Foi em vão. Pessoas conhecidas nossas, pessoas queridas nossas, participaram de conferências nossas, foram tremendamente abençoadas, e foi falado para ele: você cuidado, vigia, porque Deus tinha muita coisa com ele. Pouco tempo depois estava lá nas redes sociais, ele lá, né? Mas Deus não desistiu dele. Mas demonstra uma fraqueza, e a maior demonstração de poder é aquilo que nós temos falado sobre avivamento. O maior avivamento, como disse o irmão na quarta-feira passada, que você pode ter é quando você guarda a aliança com Deus, guarda a palavra de Deus no seu coração. Você permite que Deus escreva no seu coração a sua palavra. A palavra de Deus se torna realidade, ela se torna agora não uma pedra simplesmente, mas agora ela estabelece uma coluna na sua vida. E como nós falamos em outras vezes, Jacó pegou a pedra que estava sobre a sua cabeça, e ele pegou aquela pedra e estabeleceu como coluna, e colocou óleo sobre ela. E a gente sabe que enquanto a palavra ela é apenas uma pedra para você, ela é importante, ela é uma pedra que esmiuça todas as coisas, a palavra de Deus. Mas se você não pegar essa pedra e não estabelecer ela como coluna na sua vida, onde ela não será mais removida, você corre o risco de cair, corre o risco de esquecer da aliança que você fez com Deus e ficar oscilante na fé. Mas o que foi que Jacó fez? Pegou a pedra, e agora, que poderia ser colocada para qualquer lugar, a pedra, mas agora ele estabeleceu como coluna, como memorial, e agora essa pedra não podia mais se mover. Então, meus amados irmãos, quando a palavra do Senhor ela é escrita, nós permitimos que o Espírito Santo escreva ela no nosso coração. Nós fazemos uma aliança com Deus e estabelecemos essa aliança de Deus como uma coluna na nossa vida. Então, que sopre os ventos,
que venham as águas, sopra os ventos, mas ela jamais cairá, porque ela está firmada sobre a rocha eterna que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. Se o seu marido está dando trabalho a você, incompreensível com você, não se preocupe, confie na rocha eterna. Profetize sobre a sua família e diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque eu tenho aliança com Deus, eu tenho conserto com Deus, e não arredo mão da aliança que eu fiz com Deus, e eu quero ficar firme na aliança que eu fiz com Deus. Irmãos, quando nós somos infiéis, Deus continua sendo fiel a nós. Imagine se nós formos fiéis a Ele. Entende? A Bíblia diz que nós, sendo infiel, Deus continua fiel. É assim, eu estou bem, estou tal na presença, e de repente eu me desvio da presença. O Senhor continua aqui do meu lado, Ele não se arreda de mim. Eu que ignoro Ele, não quero. Mas na hora que eu digo: eu quero voltar para Jesus, eu estou aqui, eu estava aqui, eu sou fiel, eu estou do seu lado. Mas imagine, se nós sendo infiéis, Ele é fiel na nossa vida, imagine se nós formos fiéis a Ele, a nossa aliança com Ele, o que Ele não poderá fazer na nossa vida. Então eu acho muito lindo Jacó, o desejo ardente pelas coisas de Deus, e ele não se incomodou, utilizou meios que na verdade eu não diria que foram desonestos, foi honesto, porque ele disse para Esaú: amigo, é o seguinte, você está com fome? Estou. Você quer comer? Quero. Então é o seguinte, eu lhe dou, mas você me dá o direito, a sua primogenitura? Ele foi honesto, ele negociou, ele não enganou, ele enganou Isaac, né? Isaac estava cego, né? Enganou Isaac, mas ao dono da bênção ele não enganou. Você me vende? E Esaú, sabe o que diz? De que me serve a primogenitura? De que me serve? Ele disse: então pegue, coma. E o pobre do Isaac, cego, né? Não percebeu, achou meio estranho, mas abençoou. E tchau, patrão, a bênção foi dada, não é? Então, meus amados irmãos, quando se nós somos infiel, Deus continua sendo fiel. Imagine se nós formos fiéis à aliança que nós fizemos com Ele. Nós viveremos acima. Nós temos lido nas Escrituras que pessoas com essa consciência profunda de que eles eram em Deus, de quem Deus era para eles, do que Deus havia prometido e o que os esperava. A Bíblia diz que alguns, querendo alcançar uma melhor ressurreição, não aceitaram o seu livramento. E isso é o que fundamenta a nossa fé, é a nossa esperança. Porque eu sei que eu fiz uma aliança com Deus e Deus fez uma aliança comigo. E a Bíblia diz: fiel é o que prometeu. E se nós ficamos firmes nesta promessa, a glória de Deus vai ser manifestada no nosso meio. O Espírito Santo vai ser derramado no nosso meio. Os dons serão derramados, sabe? Os dons serão abundantemente derramados quando nós cremos que o Senhor está conosco, que Ele está ouvindo nossa oração. O Senhor vai levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que a sua glória seja manifesta ao mundo que está sem esperança. E como disse o apóstolo, ao entrar algum indouto ou infiel, alguém na igreja, a Bíblia diz que o segredo do seu coração será manifesto, e o tal se prostrará com o rosto de terra, confessando que realmente Deus está no vosso meio. Quando Deus está no nosso meio, se chega alguém que não conhece o Senhor, Deus está aqui, Deus está conhecendo o coração dele, revela o seu filho, revela a sua filha, e diz: olha, Deus está mostrando você assim assado. O camarada diz: só pode ser Deus, né? E o Senhor é glorificado através da sua igreja, dos dons que Ele derrama. O meu desejo, o desejo do meu coração, eu creio que muito mais do Senhor, é que a sua igreja seja uma igreja que não recua e que nem quebra alianças, mas que cada dia a gente vai vivendo uma vida de glória em glória, de glória em glória, confiando que Ele é quem escreve no nosso coração, porque Ele diz: escreverei as minhas leis no seu coração.
Não é eu que escrevo a lei de Deus no meu coração, é Deus quem escreve. Agora, para isso você precisa ter compromisso com Ele. Você precisa querer. Eu preciso abrir mão dos meus conceitos, das minhas vontades, da minha maneira. Agora você serve a Deus e a vontade é a dele. Os princípios é o do seu reino, não são mais os meus princípios. E quando nós entendemos que a vontade é a do Senhor, a glória é grande, a bênção é grande, a paz que nós desfrutamos é grande, é gloriosa, e nós viveremos com certeza no meio dessa geração perversa como quem não é daqui, não esperando nada daqui, mas que o que nós esperamos está guardado nos céus. E nossa preocupação agora é somente fazer com que mais e mais pessoas sejam alcançadas com a esperança que eu tenho no meu coração, para a glória de Deus.